Fala galera, vamos entrando aí, vamos nos acomodando para o nosso encontro de hoje. Então vamos chegando. Todo mundo seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite. Vamos deixar o pessoal entrar para a gente bater um papo hoje super importante. Eduardo Zene, Leonardo Botti, Daniel, boa noite para vocês, obrigado pela participação na live de hoje. Vamos bater um papo bacana aqui nesta data, beleza? Vamos deixar a galera entrar aqui, porque hoje eu tenho um assunto muito importante para lidar com vocês. Quero que seja uma live organizada. Preparei esse encontro de hoje para que a gente possa ter algo muito, muito proveitoso, beleza? Stefânia, Sandra, Guilherme, sejam bem-vindos aí. Vamos lá. Rafa, Jamile, vamos que vamos. Pessoal, a galera tá entrando aqui. Se você tá chegando nesse perfil agora, eu sei que as pessoas compartilharam bastante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Murilo, delegado de polícia em Minas Gerais, mestre em Direito Penal, professor de Direito Penal e Criminologia. E hoje eu quero fazer uma grande revisão para nossa prova de DPC Paraná que se aproxima, beleza? Então, se você não me conhecia, obrigado aí por estar prestigiando, não deixe de seguir, a gente vai começar esse nosso encontro de hoje. Fechado? Beleza. Galera, então vamos lá. Sem enrolar, sejam bem-vindos. O meu objetivo hoje é fazer então essa grande revisão para quem quer o concurso de delegado Paraná. Eu sei que algumas pessoas não vão fazer essa prova, estão aqui porque querem aprender criminologia, também é muito útil, claro, os editais eles são coincidentes, mas hoje o nosso foco é DPC Paraná, beleza? Ó, sabe como que é o nome disso aqui? Planejamento. Eu planejei todos os pontos que a gente vai trabalhar nessa nossa live de hoje. É o meu compromisso com vocês. Quem me conhece um pouquinho sabe do tanto que eu me entrego para isso. Então não tô aqui para fazer bagunça, para cantar, para ter seguidor. Tô aqui para fornecer um conteúdo para vocês. E é fundamental, antes da gente começar o nosso papo, que vocês saibam disso e saibam valorizar quem oferece conteúdo. Eu sei que dá mais curtida, dá mais seguidores se eu ficasse postando foto lá de uniforme armado, com a bunda de fora, mas isso não vai trazer aprovação para vocês. Eu já estou há 7 anos nesse mercado de preparação para concursos públicos, eu nunca vi cair no edital conteúdo programático de selfie, pose, né, enfim. Então, se você quer ser aprovado, você tem que se dedicar com conteúdo. Então, agradeço o prestígio de vocês, estamos aí com quase 400 pessoas ao vivo, para que a gente possa focar no conteúdo, tá? E você que está me assistindo, pega aí papel, caneta, eu quero que vocês anotem muitas coisas hoje. Eu vou deixar a live salva, mas eu fiz o alerta porque as últimas 2 lives que eu fiz, o Instagram não me deixou salvar. Então pode ser que a gente perca esse conteúdo, por isso que eu quero que vocês anotem, que vocês prestem muita atenção. Fechado? Tranquilo. Quem me conhece, eu sou assim mesmo direto, e hoje a gente vai ter um encontro bem bacana de criminologia. Vamos lá. De onde vai partir nossa revisão? Do ponto 5 do nosso edital. E por quê? Pontos 1, 2, 3 e 4 já foram abordados naqueles 4 vídeos que eu postei no meu feed de revisão de criminologia. Então se você está chegando no meu perfil agora, tem 4 vídeos, tá lá no IGTV, é só procurar vídeo 1, 2, 3 e 4, em que eu já abordo os pontos 1 a 4 do nosso edital. Como não ia dar tempo de terminar todos os vídeos até nossa prova, eu estou fazendo essa live para que a gente contemple os demais, os temas que eu julgo como professor de criminologia mais importantes para nossa prova. Tranquilo? Então a gente vai começar a nossa revisão no ponto 5 do nosso edital, porque 1 a 4 já estão no meu feed nos vídeos. Beleza? Tranquilo. Eu vou dividir essa live em 3 momentos. No primeiro momento a gente vai falar de escola positivista, ideologia da defesa social e teorias sociológicas. Então esse é o nosso primeiro ponto da live. O segundo ponto da live, discursos punitivos, tolerância zero, direito penal do inimigo e política criminal atuarial. E o último ponto da live, o terceiro, nós vamos abordar as teorias psicanalíticas da criminalidade da sociedade punitivista, ok? Essa é uma novidade nos editais para delegado, que não costumava cair, então muita atenção a você que está se preparando. Fechado? Então a gente vai começar agora o conteúdo. Eu vou desativar os comentários, tá? Para que vocês não fiquem distraídos com isso. No final da live eu vou reabrir os comentários, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Beleza? Só me avisa aí se o som, se a imagem tá boa, para que eu possa iniciar o conteúdo então. Só me dê um ok aí embaixo. A partir do momento em que eu viro o primeiro ok, eu já vou desativar os comentários. Beleza?
Tá tudo certo aí? Se tiver, me avisa e vamos começar com o conteúdo. Beleza, fechado, ok. Então vou desativar os comentários para que a gente possa começar a nossa live. Beleza, desativei os comentários então. Pessoal, antes da gente começar o conteúdo, você que está com papel e caneta, com notebook, anote isso que vai te ajudar muito em prova. Hoje eu fiz uma caixa de perguntas, a maior dificuldade das pessoas em criminologia é: eu não sei identificar o período histórico, eu não sei identificar nomes de teoria e autor. Então coloque aí no seu material com relação à data, isso vai ser um porto seguro a vocês. Então coloque aí no seu material, antes da gente entrar no conteúdo. Século XVIII e início do século XIX. Coloque aí no seu material. Século XVIII e início do XIX. 2 pontos, escola clássica. Então século XVIII, início do século XIX, 2 pontos, escola clássica. Final do século XIX e início do século XX, escola positivista. Então, para você que está mais lerdinho aí, século XVIII, início do XIX, escola clássica. Final do século XIX e início do século XX, escola positivista. Embaixo, século XX e em especial a década de 50. Então, embaixo, século XX, em especial a década de 50, teorias sociológicas de consenso. Então, século XX, em especial a década de 50, teorias sociológicas de consenso. Abaixo, década de 60, labeling approach, teoria do labeling approach, teoria do etiquetamento, da rotulação social. A gente vai falar sobre ela aqui hoje. Então, década de 60, labeling approach, etiquetamento, rotulação social, que são sinônimos dessa teoria. Abaixo, década de 70, criminologia crítica. Então, 60, labeling approach, 70, criminologia crítica. Década de 80, 3 tendências da criminologia crítica. Então, na década de 70, criminologia crítica. Na década de 80, 10 anos a partir da teoria original, surgem 3 tendências. Anotem. Neorrealismo de esquerda. Então, década de 80, tendências da criminologia crítica. Neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Não se preocupem que eu vou falar de novo todas rápido para você só checar se escreveu tudo direitinho. Então, década de 80, 3 tendências da criminologia crítica, neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Década de 90, que eu quero que vocês guardem aqui, embora esse momento histórico seja ainda um pouco conturbado na doutrina, pode colocar a década de 90, criminologia cultural. Criminologia cultural. Voltando rapidinho na sua anotação. Século XVIII e início do XIX, escola clássica. Final do XIX, início do XX, escola positivista. Século XX, em especial década de 50, teorias sociológicas de consenso. Década de 60, labeling approach. Década de 70, criminologia crítica. Década de 80, 3 tendências da criminologia crítica. Neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Década de 90, criminologia cultural, que para alguns autores é também uma tendência da criminologia crítica. Essas anotações vão te salvar na hora da prova para que você identifique o período histórico. Beleza? Vamos lá. Vamos começar agora então com o nosso conteúdo. Eu disse a vocês que o recorte da nossa live começa na escola positiva ou positivista, que é também o início da criminologia genuinamente científica. Então, se aparecer em sua prova, a criminologia tradicional é essa aqui, escola positivista. Cuidado, a escola clássica estava na etapa pré-científica da criminologia, então não pode ser considerada uma escola genuinamente criminológica, beleza? Qual obra que é o marco científico da criminologia? A obra O Homem Delinquente, de Cesare Lombroso, em 1876. Então, estamos falando da escola positiva ou positivista. Já sabemos que ela está no final do século XIX, início do século XX. A obra que inaugura a escola positivista, inaugura também a etapa científica da criminologia, é a obra O Homem Delinquente, de 1876, de Cesare Lombroso. Eu vou destacar aqui com vocês na live 3 autores da criminologia positivista ou da escola positivista. Cesare Lombroso,
Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Beleza? Primeiro autor, então, Cesare Lombroso. Por que ele foi considerado o pai da criminologia? O autor que iniciou a etapa científica da criminologia? Porque adotou pela primeira vez o método empírico, o método de análise e observação da realidade. Ok? Só que a visão de Lombroso naquela época era uma visão muito distorcida, porque Lombroso acreditava no reducionismo antropológico. Ele acreditava que a criminalidade podia ser explicada por uma patologia biológica do criminoso. Então, para Lombroso, o criminoso seria um animal selvagem, um ser atávico, impulsivo, predisposto ao crime. Todo criminoso já nasce criminoso, segundo Lombroso. E claro que essa teoria foi muito questionada pela evolução criminológica, então a importância de Lombroso para a criminologia é ter adotado pela primeira vez o método empírico de análise e observação da realidade. O segundo autor da escola positivista é seu genro, Enrico Ferri. E Enrico Ferri já dá uma visão muito mais alargada, abrangente da criminologia. Eu preparei inclusive alguns slides para conseguir trazer todas as informações para vocês, algumas bem ricas que eu quero que vocês anotem. Então, quando a gente fala de Enrico Ferri, eu quero que você anote esse momento. Ele diz que a criminalidade decorre de 3 tipos de fatores. Coloque aí no seu material. Fatores antropológicos, físicos e sociais. Isso cai demais em prova. Então, enquanto Lombroso achava que o homem criminoso era aquele que tinha uma patologia biológica, uma herança biológica, Ferri, que era o seu sucessor na escola positivista, dizia não. A criminalidade decorre de fatores antropológicos, físicos e sociais. Portanto, não é um mero reducionismo antropológico. E o autor cita ainda a existência de 5 tipos de delinquentes. Anotem aí, 5 tipos de delinquentes para Enrico Ferri. O criminoso nato, louco, habitual, ocasional e passional. Então Ferri diz que há 5 tipos de delinquentes: nato, louco, habitual, ocasional e passional. Ok? Nato, louco, habitual, ocasional e passional. Cuidado com isso, saibam disso para a prova e não se preocupem com relação aos outros pontos de Ferri. 3 fatores e os 5 tipos de delinquente. Depois de Ferri, nós temos Raffaele Garofalo, também italiano. Para o autor, o homem delinquente tinha uma anomalia, mas diferentemente de Lombroso, que era uma anomalia patológica, aqui para Raffaele Garofalo nós temos uma anomalia psíquica ou moral. Então, tanto Lombroso como Ferri como Garofalo acreditavam que o homem delinquente era alguém clinicamente observável, ou seja, o homem delinquente era alguém anormal, diferente, observável clinicamente de alguma forma. Enquanto para Lombroso essa herança era patológica, Ferri trazia outros fatores antropológicos, físicos, sociais, e Raffaele Garofalo, terceiro autor da escola positivista, falava em uma anomalia psíquica ou moral, que podia ser, inclusive na visão do autor, transmitida hereditariamente. A importância de Garofalo, em sumo, para a criminologia, se dá com relação à filosofia do castigo. O autor faz uma comparação com a teoria evolucionista de Darwin e diz, olha, se na natureza, a natureza separa, seleciona os mais fortes, os mais adaptados, a seleção natural, o Estado também pode fazer isso com seus indivíduos. Ou seja, aqueles indivíduos que não se adaptarem ao convívio social podem ser eliminados da sociedade. E fundamentando então nessa sua teoria, Garofalo defende inclusive a pena de morte em alguns casos, como nos casos de criminosos habituais, ladrões profissionais e criminosos violentos. Então o que nós estamos falando? Escola positivista, final do século XIX, início do século XX, a primeira escola genuinamente criminológica, que começa com Lombroso, passa para Ferri e depois Raffaele Garofalo. Murilo, me dê uma síntese de escola positivista para eu não errar na prova de DPC Paraná. Para os positivistas, o homem delinquente era alguém anormal, clinicamente observável. Os clássicos acreditavam que o homem delinquente era alguém comum, normal, não é isso? Como a gente já estudou nos nossos vídeos. O homem tinha vontade racional, livre-arbítrio para os clássicos, e ele cometia um crime porque ele optou por cometer um crime. Aqui não. Aqui o criminoso é ser diferente, é ser anormal.
Qual a diferença entre clássicos e positivistas? Os métodos. Os clássicos adotavam o método típico do direito penal, vamos recordar? Lógico, abstrato, dedutivo, jurídico. O direito penal é uma ciência do dever ser, enquanto a criminologia é a ciência do ser. Então os métodos aqui da criminologia, em especial da teoria positivista, são empírico, indutivo e interdisciplinar. Cuidado com isso. Beleza? Ok. Depois da teoria positivista, é claro que surge no mundo uma série de outros modelos teóricos explicativos. Vários autores, várias escolas, vários ramos de conhecimento vão dar a sua contribuição criminológica. Então a psicologia, a psiquiatria vai tratar das teorias psicanalíticas da criminalidade. A biologia vai tratar das teorias da biologia criminal. A sociologia vai tratar das teorias da sociologia criminal. E para a prova, o que a gente deve ter em mente? Para o nosso edital de DPC Paraná, dois grupos desses. Teorias sociológicas. Então é a sociologia e as suas contribuições criminológicas. E as teorias psicanalíticas da criminalidade, da sociedade punitiva, ou seja, a psicanálise criminal. Antes de entrar nas teorias sociológicas, há um ponto do nosso edital que diz ideologia da defesa social. O que é isso? Cuidado. A ideologia da defesa social é uma ideologia, como o próprio nome já diz, presente tanto em clássicos como em positivistas. Os positivistas herdaram essa ideologia da defesa social dos clássicos. Vocês se recordam que Cesare Beccaria dizia que o fundamento, o elemento da pena era a defesa social. A ideologia da defesa social se transmite em alguns princípios. Por exemplo, a ideia do monopólio da punição pelo Estado, a ideia de bem e mal, a sociedade então como bem e o crime como mal, a ideia de que a lei é igual para todos, que o direito penal atinge todos os indivíduos de forma equalitária, princípio da culpabilidade relacionado então à aplicação de uma pena. Então essa ideologia da defesa social, ela é adotada tanto por clássicos como por positivistas e foi depois profundamente questionada, principalmente pelas teorias sociológicas de conflito, já que nós sabemos que a lei penal não atinge a todos de forma equânime, que é uma camada muito identificável da sociedade que sofre com muito maior rigor a atuação do sistema de persecução penal, que a polícia não aborda todo mundo na rua. Se tiver um negro correndo sem camisa, olhando para trás, certamente ele vai ter uma reação de abordagem diferente de alguém engravatado correndo com uma pasta. Isso não sou eu, Murilo, que diz. Isso são todas as pesquisas criminológicas nesse sentido. Então, a ideologia de defesa social é uma ideologia presente em clássicos e positivistas, que tem alguns princípios, eu falo no meu curso de todos esses princípios, mas estou aqui resumindo para vocês nessa nossa revisão para DPC Paraná. Ok. Entramos agora, então, nas teorias sociológicas. O que pode cair em prova e o que vocês têm que saber para não errar teorias sociológicas em prova. Vamos lá. As teorias sociológicas, eu disse a vocês, que elas estão ali, elas começam ali no século XX. A escola de Chicago vem até inclusive no final do século XIX para o século XX, mas elas têm o seu auge na década de 50, em especial nos Estados Unidos. E por que nós temos essas teorias nos Estados Unidos? Por conta do momento histórico. No período pós-guerra, ou até mesmo no fim da Primeira Guerra Mundial, nós já começamos a ter um deslocamento do eixo de poder econômico, político, bélico do mundo, que se desloca então da Europa para os Estados Unidos. E aí, acompanhando esse modelo de mudança de eixo de poder, nós temos um fenômeno social muito incidente nessa época, que era o fluxo migratório. Então, os norte-americanos viviam um movimento de explosão econômica, demográfica. Esse fluxo migratório saía não só da Europa e principalmente dos países pobres, como por exemplo a Polônia, como também havia um êxodo rural. Então a população rural dos Estados Unidos estava se deslocando para grandes cidades. E aí tivemos superpopulações, em especial em 3 cidades norte-americanas: Nova York, Detroit e Chicago. Se há então nesse momento de pós-guerra um deslocamento desse eixo do poder que sai da Europa e vai para os Estados Unidos, nós temos importantes filósofos europeus que vão morar nos Estados Unidos, a fomentação de pesquisa, em especial na Universidade de Chicago,
E esse fluxo migratório transforma as cidades americanas, principalmente essas cidades industrializadas, em grandes polos com muita população e a população heterogênea. Porque ali eu tinha população urbana, população rural, nacionais e estrangeiros. Esse fluxo, então, demográfico trouxe para a cidade de Chicago, em especial, um quintal gigantesco para análise criminológica. E é importante, então, dizer que a primeira teoria sociológica que surge nesse momento é a Escola de Chicago. A Escola de Chicago surge da Universidade de Chicago, do financiamento à pesquisa da Universidade de Chicago, e ela vai estudar, em especial, a relação entre cidade e delinquência. Então, como que eu posso identificar uma questão da Escola de Chicago na minha prova, Murilo? Frases como: a cidade produz delinquência, desorganização social e áreas de delinquência. Cuidado, né? Eu vi cidade na minha questão, não vou nem mais ler, vou colocar a Escola de Chicago. Não, cuidado com isso. Mas se o seu examinador está trabalhando a cidade, provavelmente vai falar da Escola de Chicago. A Escola de Chicago, então, surge com uma explicação criminológica que vai unir a explosão demográfica, a desorganização social, porque a cidade não cresce planejada, o aumento da violência e essa explicação entre cidade e delinquência. Então, em resumo, para a Escola de Chicago, o crime acontece onde há uma desorganização social, em especial nos grandes centros, na área conhecida como loop. Pense no centro de uma grande cidade, sujo, sem higiene, poluído, com um monte de gente amontoada, muito crime acontecendo. Essa é a explicação central da Escola de Chicago, a relação entre cidade, desorganização social e as áreas de delinquência. Qual que é a grande falha da Escola de Chicago? Só conseguiu observar um setor muito específico da criminalidade, que é a criminalidade que ocorre na área onde o pobre mora, praticada pelo pobre, pelo miserável. Então a Escola de Chicago não soube explicar por que o crime também ocorre em áreas nobres e por que o rico, porque as pessoas que não possuem esse déficit econômico, financeiro, cultural e etc., também praticam crimes. Beleza? Essa é a primeira teoria sociológica de consenso, Escola de Chicago. Segunda teoria, teoria da anomia. E a teoria da anomia ela tem dois grandes autores, cuidado com isso. Tem a contribuição de Emile Durkheim, teoria considerada ou conceituada como teoria estrutural funcionalista do desvio, e temos também Robert King Merton, outro importante autor da teoria da anomia. Então cuidado na sua prova. Se cair teoria da anomia, o seu examinador pode perguntar tanto de Durkheim como de Merton. O que Durkheim costuma aparecer na prova? Ele diz, olha, anomia é considerado um lugar, um momento com desordem, com injustiça. Então, quando nós temos uma desintegração das normas sociais de referência, nós temos anomia. Quando nós temos uma crise de valores, uma sociedade que não partilha dos mesmos valores, ou que há uma grande crise nesses valores, nós temos anomia. E para Durkheim, esse fator acontece em sociedades violentas. Durkheim diz, olha, o crime é um fenômeno normal, que sempre ocorreu, sempre ocorrerá, e até mesmo útil para a sociedade. Quando o crime ultrapassa certos valores, certas taxas, é que ele deixa de ser apenas útil e passa a ser preocupante. Então o crime alavancou diversas evoluções tecnológicas, sociais. Ele é, nas palavras de Durkheim, normal e útil. Cuidado que isso pode aparecer na prova. Mas quando ultrapassa determinados valores, determinadas taxas, isso vira um problema social. E esse problema social, desse súbito incremento da criminalidade e desse período de desordem, de anomia, gera então maiores índices de criminalidade. Ok? Então a anomia para Durkheim é esse momento sem normas sociais de referência, é essa crise de valores. E Durkheim diz que a pena ela age mais nas pessoas honestas como forma de sarar as feridas causadas nos sentimentos coletivos. Então alguém comete um crime, isso gera um problema social. Olha, o fulano ali foi lá e matou alguém. A pena, para Durkheim, vai agir muito mais nas pessoas honestas, como assim, olha, eu estou aplicando a pena a ele para que tudo fique bem, para que a gente reforce os nossos laços sociais, nossos laços naturais. Então como que eu identifico Durkheim na prova, Murilo? Anomia como ausência ou desintegração de normas sociais de referência, crime como fenômeno normal e até mesmo útil, e penas agindo em especial nas pessoas honestas como forma de curar essa ferida nos sentimentos coletivos. Já Merton ele traz uma visão
mais palpável, né, menos teórica. Ele diz, olha, a anomia se dá quando há um desajuste entre meios culturais, ou seja, meta de sucesso, e meios institucionais, meios disponíveis. Quando na televisão eu vejo a propaganda de um Porsche, mas eu ganho um salário mínimo, não vou conseguir chegar até essa meta de sucesso, ou seja, quando a própria sociedade vende um modelo de sucesso que ela não é capaz de garantir a maior parte das pessoas, eu tenho essa anomia, e essa anomia potencializa a criminalidade. Merton ainda fala de 5 tipos de adaptação individual: conformidade, ritualismo, apatia ou retraimento, inovação, rebelião. Peço que depois vocês chequem isso aí no seu material, na sua doutrina. Os 5 tipos de adaptação individual para Merton. Então falamos de escola de Chicago, falamos de teoria da anomia. Todas elas com enfoque especial na década de 50, nos Estados Unidos, no auge do American Dream, do sonho americano, no auge do capitalismo. Terceira teoria sociológica, teoria da associação diferencial, e aqui é rápido, teoria engendrada por Sutherland, que vai criar o conceito de crime de colarinho branco, que vai explicar o porquê que ricos também cometem crime, e que vai dizer que essa relação da gente se associar com um comportamento delitivo tem o mesmo processo da associação de comportamentos lícitos, legais. Tudo vai depender de um processo de aprendizagem. Então, se eu convivo com pessoas que partilham de ideais lícitos, eu tendo a me comportar dessa forma. Se eu tenho uma interação, principalmente no núcleo mais íntimo, com pessoas que vão praticar crimes ou vão ter esse processo de associação de crimes, eu tendo a praticar essas condutas. E aí Sutherland cria também, traz a ideia de dificuldades para a punição desses crimes de colarinho branco. Por exemplo, a nossa legislação, os obstáculos legais, o fato desses autores serem pessoas poderosas e o fato da gente não ter um senso desse dano de forma empírica, de forma palpável. A gente vê um roubo acontecendo na nossa rua, a gente fica apavorado. E quando a gente assiste o jornal e vê alguém desviando 300 milhões da merenda escolar, a gente até entende que é um comportamento nocivo, mas acaba não sentindo o alcance desses danos. Então isso dificultaria a punição de crimes de colarinho branco. Então apareceu na nossa prova, colarinho branco, Sutherland, aprendizagem, estamos nos referindo à teoria da associação diferencial. Última teoria sociológica de consenso, teoria da subcultura delinquente. Albert Cohen, na obra Delinquent Boys, na década de 50, ele vai analisar um setor muito específico da criminalidade, que é a criminalidade juvenil, decorrente de uma identidade de grupo que vai praticar crimes movidos por 3 características marcantes: não utilitarismo da ação, negativismo e malícia da conduta. Cuidado. Albert Cohen vai explicar essas subculturas delinquentes que não são grupos criminosos comuns. São grupos que partilham de normas, princípios e regras próprios e que externam atividades criminosas sem um motivo utilitarista. Se você perguntar, por exemplo, a um traficante de drogas, por que você vende drogas? Se ele for sincero, ele vai dizer, para ganhar dinheiro. Não é isso? As subculturas delinquentes não têm um fim utilitarista. Nós vamos praticar esse crime para causar um rechaço, para causar um desconforto. Quais são os melhores exemplos de subculturas delinquentes atuais? Nós tínhamos na década de 50 as gangues de periferia nos Estados Unidos. E no Brasil? Pichadores, alguns membros de torcidas organizadas, os hackers que invadem, por exemplo, sites públicos sem querer um dinheiro de volta, eles querem invadir só para derrubar o site, para causar esse desconforto ali. São exemplos, então, brasileiros de subculturas delinquentes marcados por essas 3 características: negativismo, malícia da conduta e não utilitarismo da ação. Essas 4 teorias, só estou aqui olhando o horário para a gente não se perder, são teorias sociológicas de consenso. O que une essas 4 teorias? A ideia de que a sociedade é baseada em um consenso entre os indivíduos e que cada membro é importante dentro dessa estrutura social. Então, em teorias sociológicas, divide-se em 2 grandes grupos, consenso e conflito. Acabamos de ver ideias gerais das teorias de consenso: Escola de Chicago, anomia, associação diferencial e subculturas delinquentes, todas ali com especial enfoque na década de 50 dos Estados Unidos. Passamos agora às teorias de conflito, que são 2 em especial, e começam com a teoria do Labeling Approach, também chamada de teoria da rotulação social, do etiquetamento ou da reação social. Vocês já notaram isso? Essa teoria surge na década de 60 nos Estados Unidos.
O que os Estados Unidos vivenciavam na década de 60? O início de um questionamento já do modelo capitalista. Os chamados fermentos de ruptura, movimentos grevistas, estudantis, políticos, feministas, raciais, que vão gerar na sociedade norte-americana uma grande reflexão dos valores. E aí temos um palco bem rico para a eclosão dessa teoria, que tem como principais expoentes Erving Goffman e Howard Becker. Então estamos falando da primeira teoria sociológica de conflito, Labeling Approach. Em suma, o que essa teoria está preocupada em explicar? Que as agências de controle, em especial as agências formais, polícia, MP, judiciário, forças armadas, sistema prisional, elas vão agir, por vezes, de forma tão desproporcional quando alguém comete um crime pela primeira vez, que não só não vão ajudar a resolver o problema, como vão piorar esse problema por meio das chamadas cerimônias degradantes. O que o Labeling Approach quer dizer? Que o modelo de punição nosso é desproporcional, desarrazoado, não planejado e acaba atuando de forma seletiva, discriminatória, estigmatizante. Ora, nós misturamos numa mesma cela várias vezes alguém que furtou 2 desodorantes e um chefe de uma organização criminosa. Qual é a chance do cara que furtou desodorante convencer o chefe de facção criminosa a abandonar o mundo do crime organizado e praticar pequenos furtos? Zero, nenhum. O que acontece, na verdade, é uma cooptação, um recrutamento para as facções criminosas dessas pessoas que cometem pequenos crimes e acabam sendo encarceradas juntos com criminosos muito mais perigosos, muito mais nocivos. Então o Labeling Approach vai criticar o modo de atuação das agências formais, vai dizer que muitas vezes ela favorece, inclusive, a delinquência secundária, provocando a reincidência em razão desse modo de agir desproporcional, seletivo, discriminatório e estigmatizante. O Labeling Approach não está preocupado com os motivos que fazem alguém cometer o crime pela primeira vez. Mas, a partir do momento em que essa pessoa comete um crime e passa pelo sistema de persecução penal, em especial o sistema prisional, ela recebe um rótulo, uma etiqueta do estado de criminoso, e esse rótulo irá acompanhar essa pessoa pelo resto da sua vida. Perfeito? Criminologia crítica, década de 80, segunda teoria de conflito. O que une Labeling Approach e criminologia crítica? A ideia de que a sociedade não é formada, não é baseada num consenso entre as pessoas, como acreditavam aquelas 4 teorias anteriores, mas sim na coerção, na imposição de alguns membros sobre outros. A criminologia crítica já possui uma base marxista, dizendo que quem é culpável, na verdade, pelo delito é a sociedade em razão da adoção do modo de produção capitalista. Então a criminologia crítica vai dizer, olha, o direito não tem neutralidade, não tem uma ficção de neutralidade. Os crimes existem para encobrir desigualdades sociais. Na verdade, as penas são impostas como uma forma de corroborar com o interesse de alguns membros da sociedade. Não há essa neutralidade, o direito não é essa coisa maravilhosa que vem para agir em todo mundo de forma igual e trazer harmonia. Não, o direito é um instrumento encriptado de produção de desigualdade social, de manutenção de certo poder econômico, político e etc. Por isso que a criminologia crítica ela é também chamada de criminologia radical de base marxista. Após os 10 primeiros anos de estudo da criminologia crítica, surgem 3 tendências que eu quero que vocês anotem e depois busquem aí por um resumo dessas tendências, porque não vai dar tempo da gente falar aqui. Então, década de 70, criminologia crítica, década de 80, a partir de 10 anos de estudo, surgem 3 tendências da criminologia crítica. Neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal são 3 tendências da criminologia crítica que surgem ali na década de 80. Fechado? Fechado. Então fiz uma grande revisão com vocês até agora de escola positivista, de ideologia da defesa social e de teorias sociológicas. Escola de Chicago, anomia, associação diferencial, subcultura delinquente, 4 de consenso e 2 de conflito, Labeling Approach e criminologia crítica. Labeling Approach década de 60,
criminologia crítica década de 70, três tendências 10 anos depois, década de 80, neorrealismo de esquerda, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Fechado? Tranquilo? Respira. Beleza, tranquilo. Enfrentamos o nosso primeiro grupo que eu queria aqui nessa live. Então agora são 8 horas e 36 minutos. Enfrentamos o primeiro grupo. Agora eu quero que você coloque aí no seu material discursos punitivos. Discursos punitivos que também aparece aqui no nosso edital para DPC. Estou com o edital aberto aqui. Discursos punitivos. Tolerância zero, direito penal do inimigo e política criminal atuarial. Beleza, vamos lá. O que é tolerância zero? Tolerância zero é uma política que foi adotada nos Estados Unidos, motivada por uma teoria que se chama teoria das janelas quebradas. Então vamos lá. Tolerância zero é uma política que foi adotada nos Estados Unidos, tendo aí como base uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. Foram feitos 2 experimentos deixando um carro abandonado na região do Bronx, no subúrbio norte-americano, e na região de Palo Alto, área rica. E os criminólogos então buscaram observar em quanto tempo esse carro seria depredado, seria furtado e etc. E percebeu-se que na região pobre esse carro foi desmanchado antes da região rica. E aí os criminólogos, sociólogos buscaram então tentar explicar esse comportamento. Quando eu falo de teoria das janelas quebradas, surge também aquela ideia da casa, em que tem a janela quebrada, então você passa, vê uma janela quebrada, beleza. Se você passa amanhã, vê a janela quebrada, e passa amanhã, depois de amanhã, etc., você percebe que essa casa está abandonada, porque ninguém mandou arrumar a janela. E isso pode gerar crime, invasão de domicílio e etc. Então a teoria das janelas quebradas, ela traz a seguinte conclusão. Se nós não agimos de forma dura, rígida, com pequenos delitos, com pequenas faltas, esses pequenos delitos se transformam em grandes ocorrências. E aí, baseado então nessa teoria, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, adota a chamada política de tolerância zero. Ele aumentou o número de policiais e falou, vamos agir de forma dura no menor deslize possível. E aí ele aumentou o encarceramento norte-americano em níveis altíssimos, mas nos anos da sua política foi observada uma redução drástica da criminalidade, em especial essa criminalidade que ele buscava agir. Então a tolerância zero é uma política adotada pelo prefeito de Nova York com base na teoria das janelas quebradas que objetivava agir com rigor em pequenos delitos, um direito penal máximo, rígido, com penas altas, com castigo, com retribuição, para evitar que essas pequenas faltas se transformassem em grandes faltas. Qual é a grande crítica da tolerância zero? Vários autores, eu aponto isso no meu curso, falo inclusive sobre 10 críticas de um jurista indiano, que apontam que, na verdade, uma série de outros fatores daquele momento histórico dos Estados Unidos é que permitiram a redução da criminalidade e não a adoção da teoria da política de tolerância zero. Então, por exemplo, o desenvolvimento econômico naquela época, uma estabilização nas disputas pelo controle de drogas, uma geração que morreu baseada nas doenças sexualmente transmitíveis, nas guerras de gangues. Então, alguns autores dizem que essa redução da criminalidade não se deu pela política de tolerância zero, mas por outras circunstâncias que ocorreram nos Estados Unidos nessa época. Caiu em prova, então, tolerância zero, política adotada pelo prefeito de Nova York, agir de forma dura em pequenos delitos para evitar que se transformem em grandes delitos, baseada na teoria das janelas quebradas. Fechado? Ok. Segundo tema nosso aqui do edital, estou com ele aberto, direito penal do inimigo. O que vocês devem levar em consideração desse tema? Idealizado por Jacobs na década de 90, na segunda metade ali mais ou menos de 90, a ideia de que nós temos 2 direitos. Né? Em suma, é claro que eu estou resumindo toda uma construção teórica. Um direito penal do cidadão, que é esse direito que nós conhecemos, com garantias, com um processo, com todas as suas fases, com contraditório e ampla defesa, com penas proporcionais, e também um direito penal do inimigo, aplicável a um setor muito específico da comunidade, onde havia então a identificação desse inimigo de Estado. O que vai caracterizar esse direito penal do inimigo? Vamos lá. O adiantamento da punibilidade, então a punição, inclusive, em alguns casos, de atos preparatórios, e por isso que alguns apontam que a nossa legislação brasileira de terrorismo, a Lei 13.260,
seria uma demonstração tímida de direito penal do inimigo. Então, adiantamento da punibilidade. 2. Penas altas e severas, desproporcionais ao mal causado. E supressão ou relativização de determinadas garantias processuais e garantias individuais. Então, o direito penal do inimigo nada mais é do que uma teoria que vai identificar alguns inimigos da sociedade que devem ter um tratamento diferenciado, um direito penal diferenciado, com adiantamento da punibilidade, com penas altas e desproporcionais e com a relativização ou até mesmo supressão de direitos e garantias fundamentais. Nem precisa dizer o tanto que o direito penal do inimigo é questionável no Estado democrático, é questionado aí por diversos autores doutrinadores. Claro, nós temos uma grande construção teórica por trás disso, mas para a nossa prova eu quero que vocês levem essas considerações. Falamos então de tolerância zero, direito penal do inimigo, e vamos agora ao terceiro discurso punitivo presente no nosso edital, que é a chamada política criminal atuarial. Eu sei que você está anotando, acompanhando, está num ritmo frenético, né? Mas a minha ideia é trazer o maior volume de forma aprofundada, de forma organizada de informações, para que você faça uma excelente prova, para que no dia da prova, já ao final, você diga: Murilo, a certeza de criminologia não foi um problema para mim. E faz a diferença. Tá? Essas 5 questões costumam decidir quem entra e quem não entra. Quem já ficou perto aí na trave da nota de corte sabe do que eu estou falando. Direito penal, constitucional, administrativo, leis penais especiais, processo penal, tudo isso, quem estuda para delegado sabe muito. Então a chance de você errar 2, 3 ali, tá na média. Né? Civil ali vai ter uma lei seca, medicina legal você vai ter um bom curso, uma boa aula, vai conseguir acertar, etc e tal. Agora, algumas disciplinas costumam ser fundamentais. Por quê? Se você não estuda criminologia, você não vai acertar as questões de prova. Ah, nunca estudei. Aí saiu lá, teoria da associação diferencial. Não faço ideia do que seja. Então, quem estuda garante a pontuação. E por isso que é fundamental que você se dedique com essas disciplinas. Beleza? Tranquilo. Anotem aí, então, política criminal atuarial. O que significa isso? É montar uma política criminal com base em uma estatística matemática, em uma lógica atuarial. Como se eu pudesse calcular com fórmulas matemáticas a probabilidade do cometimento ou da ocorrência de crimes e de pessoas que seriam mais ou menos sujeitas à prática desses crimes. Nós temos, e cuidado com isso, porque ele é professor de criminologia da USP, Maurício Dieter, mas defendeu a sua tese de doutorado na UFPR, nossa banca, e adivinhem qual é a tese de doutorado de Maurício Dieter? Política criminal atuarial. Então cuidado com esse assunto, que nós podemos ter uma questão de política criminal atuarial na nossa prova. Então nada mais é do que a adoção de uma lógica atuarial matemática para a prevenção da criminalidade. E essa teoria, é importante que vocês saibam desse viés, ela é severamente criticada, em especial por Maurício Dieter, dizendo que é mais uma forma de neutralização, de inocuização de uma população socialmente identificável. Então olha aquele indivíduo, ele apresenta um risco ainda matemático, ainda provável, e eu vou buscar neutralizar esse indivíduo. Então, para os autores críticos, eu quero que vocês levem essa posição para a prova. A política criminal atuarial é uma lógica perversa de adoção de prevenção da criminalidade. Porque se baseia em riscos, em probabilidades, mas com argumentos seletivos, discriminatórios e estigmatizantes. Fechado? Cuidado com isso. Quem quiser, inclusive, ler a tese de doutorado de Dieter, eu acho que está muito próximo para a prova, mas vale a pena só dar uma passada de olho. Ela está disponível na internet, é só colocar lá Política Criminal Atuarial, Maurício Dieter, que vocês vão encontrar no repositório da UFPR. Encerro, então, o segundo momento da nossa live. Estou tentando ser o mais organizado possível e seguir aqui, inclusive, o meu planejamento com foco na entrega de conteúdo para vocês. Não estou vendo os comentários que eu desativei, mas espero que esteja sendo organizado para vocês e que isso seja muito útil. Então falamos no primeiro bloco, escola positivista, ideologia da defesa social e teorias sociológicas. Nesse segundo momento, discursos punitivos, noções, então, uma revisão de tolerância zero, direito penal do inimigo e política criminal atuarial. E agora, o nosso terceiro e último momento da live, coloque aí no seu material teorias
psicanalíticas da criminalidade. Segundo os meus cálculos, ainda temos 15 minutos para o Instagram não cortar a nossa live. Mas já adianto que se eu não conseguir terminar, eu vou entrar em outra live depois, vou salvar essa e vou entrar em outra. Minha preocupação é com o conteúdo. Não estou preocupado em quantas pessoas estão aqui, embora agradeça de coração mais de 500 pessoas ao vivo. Eu estou preocupado com quem está querendo estudar e aproveitar e garantir as questões de prova. Dure o tempo que durar. Tá? Eu acho que eu consigo fazer uma revisão nesse tempo, mas fiquem tranquilos. Se não der, faltar uma teoria, alguma coisa, eu vou desligar a live, vou salvar e vou entrar de novo. Então quem está preocupado com o conteúdo, se eu não terminei de falar e acabou e cortou, eu volto. É só esperar que eu volto. Beleza? Vamos lá. Teorias psicanalíticas da criminalidade, da sociedade punitiva. Murilo, meu Deus do céu, eu nunca estudei isso. O que eu espero para a nossa prova de DPC Paraná com relação a esse assunto? Da mesma forma que as teorias sociológicas surgem de uma contribuição da sociologia criminal, as teorias psicanalíticas vão trazer a contribuição da psicanálise para a nossa criminologia. O que eu busco identificar aqui então? Uma análise criminosa do sujeito a partir do seu inconsciente. Como que eu explico o comportamento criminoso pela psicanálise? Então coloque aí no seu material. Análise do homem criminoso a partir do seu inconsciente. A psicanálise foi desenvolvida na década de 80 por Freud, vocês sabem disso, e algumas décadas depois, ele passa a abordar então a chamada psicanálise criminal. E aí eu fiz um compilado da doutrina, daquilo que cai efetivamente em prova e daquilo que eu acredito que possa aparecer em nossa prova. Então a criminologia psicanalítica, quem quiser anotar, ela começa ali com Freud a partir de 1920, 1930. Então dentro daquela nossa separação histórica por séculos, percebam aí que no século XX, da primeira metade, nós temos o surgimento da psicanálise criminal. Se eu quero analisar o homem a partir do seu inconsciente, os autores que se propõem a estudar a psicanálise vão analisar como foco inicial a personalidade do homem. E aí, os autores dizem que não é possível a gente analisar a psicanálise sem conhecer as 3 instâncias de personalidade do homem: id, ego e superego. Então, nós temos, segundo os psicanalistas, 3 instâncias de personalidade: o id, o ego e o superego. O id é a nossa parte que só quer prazer, só quer emoção, só quer bagunça, não está preocupado com responsabilidade nenhuma. O id é o porra louca e vambora e vamos curtir. O ego, o superego, é a instância superior. É como se a gente pudesse comparar aí o superego com a nossa esposa. É quem vai nos controlar, nos trazer a ideia de... Tô brincando, tá? Nossa ideia de responsabilidade. Então, Murilo, você não vai sair pelado na rua porque você acha legal? Porque isso é feio. Tem ideia de responsabilidade. Então, o superego, ele é o oposto nesse sentido do id. O id busca o prazer a qualquer tempo. O superego é quem vai dar o freio, a censura. E nós temos o ego, que é a terceira instância de personalidade, que vai juntar informações do id e do superego para adotar, para decidir qual comportamento adotar. Nós, em várias situações, ficamos nesse dilema, não é isso? Uma parte de nós diz, não, estuda não, vai beber, vai encher a cara, vai lá para Curitiba passear, tomar uma e viajar. O superego diz, não, pelo amor de Deus, fica quieto no hotel, revisa tudo, faça a prova porque esse é o seu futuro. E o ego vai fazer essa contraposição. Olha, falta 2 dias para a prova, eu estou muito nervoso, estou ansioso, então hoje eu vou dar uma relaxada, vou sair tranquilo, vou jantar, vou me dar esse desconto para que eu consiga fazer a prova com tranquilidade. Então a primeira coisa aqui em psicanálise é saber das 3 instâncias da personalidade: id, superego e ego. Fechado? Beleza. Nas teorias psicanalíticas nós temos, segundo a doutrina, 3 princípios gerais que regem essas teorias. Então anotem aí. 3 princípios que regem as teorias psicanalíticas. Primeiro, o homem é por natureza antissocial. Então, primeiro princípio que rege as teorias psicanalíticas. O homem é por natureza antissocial. O homem é por natureza antissocial. 2. O crime é a consequência de uma domesticação sem êxito de um animal selvagem.
Então o crime é consequência de uma domesticação sem êxito de um animal selvagem. Então o homem é por natureza antissocial. O crime é a consequência de uma domesticação sem êxito de um animal selvagem. E terceiro, de que a nossa personalidade é moldada durante a infância. A nossa personalidade é moldada durante a infância. Esses são os 3 princípios gerais das teorias psicanalíticas. Pessoal, quem que vocês devem estudar aqui nas teorias psicanalíticas? Freud, Adler, Jung. Então, olha, Freud, Adler, Jung e Fromm, tá? Freud, Adler, Jung e Fromm. Freud faz uma relação principalmente com os nossos traumas sexuais, com os nossos desejos libidinosos. Então Freud vai sustentar boa parte da sua teoria no chamado complexo de Édipo. Isso pode aparecer em nossa prova. Complexo de Édipo surge aos 3 anos de idade, quando a criança ou bebê tem desejo sexual pelo seu pai do gênero oposto. Então o menino de 3 anos tem aos 3 anos desejo sexual com a sua mãe. Esse é o complexo de Édipo, segundo Freud. E ele vê o seu pai num grande dilema. Ao mesmo tempo em que ele é o seu herói, a sua referência masculina, ele é o seu inimigo, ele é o seu opositor, já que o pai faz esse papel de companheiro da mãe. E da mesma forma no gênero feminino, com relação ao desejo sexual pelo pai. Então Freud vai explicar que boa parte dos nossos desejos reprimidos, nossos traumas, se dá em razão do complexo de Édipo, que começa ali nos 3 anos, mas termina nos 4 ou nos 5, porque é a idade, segundo Freud, em que surge o superego e a consciência em nós. Então aos 3 anos a gente não tem superego. E aí somos movidos, segundo Freud, pelo complexo de Édipo. Esses desejos reprimidos sexuais vão gerar uma série de problemas que podem depois influenciar a prática de crimes. Aos 5 anos, isso tende a sumir, porque surge a instância da consciência e do superego. Então há ali uma formação da nossa personalidade como um todo. Ok? Freud ainda aborda o criminoso por sentimento de culpa. Aquele criminoso que tem uma culpa que é anterior ao crime, ele acaba praticando esse crime como uma forma de aliviar essa culpa. Então quando esse criminoso ele pratica um crime, ele faz para satisfazer essa culpa e a pena acaba sendo um alívio dessa culpa. Diferentemente do criminoso comum, esse criminoso por sentimento de culpa, ele tem uma culpa que é anterior à prática do crime. Então se eu puder dar dicas a vocês de teorias psicanalíticas, cuidado com Freud, complexo de Édipo e o criminoso por sentimento de culpa. Adler vai dizer o seguinte, olha Freud, percebo que é importante esses sentimentos libidinosos, sexualidade ela importa muito nossa personalidade, mas não é o que nos move. Então Adler vai dizer que o que nos move é um complexo de inferioridade. Isso é que vai gerar traumas, isso é que pode impactar em comportamentos desviantes. Então Adler vai substituir o complexo de Édipo de Freud pelo complexo de inferioridade do homem. Jung vai dizer, olha, nenhum nem outro. As teorias são complementares. Então Jung vai dizer, nós temos que misturar as teorias freudianas com as teorias adlerianas. Sim, eu tenho que levar em consideração esse desejo reprimido libidinoso, essa questão sexual na formação principalmente da infância, mas eu tenho que levar em consideração também o complexo de inferioridade, aquilo que nos motiva a praticar um ato por um aumento de poder, por um déficit de poder. E aí, dentro das teorias psicanalíticas da criminalidade, a última contribuição que eu quero que vocês tenham é a contribuição de Fromm, Erich Fromm, porque ele diz, olha, na verdade o que vai motivar o criminoso não é o seu desejo sexual libidinoso, o seu trauma sexual, não é também o complexo de inferioridade, mas sim o nosso sentimento natural de ser homem, de ser humano. O que nos move é a nossa forma de adaptação, a nossa necessidade de convivência coletiva. Então o que nos move é a nossa necessidade de convivência coletiva.
Então, dentre as teorias psicanalíticas, o que eu quero que vocês dêem um enfoque nesse final e tomem cuidado. Freud, Adler, Jung e Fromm. Nas teorias contra psicanalíticas da sociedade punitiva, por outro lado, os psicanalistas vão enfrentar o estudo da sociedade. Dizer, olha, que muitas vezes a sociedade defende a aplicação de uma pena porque acaba se identificando com um criminoso. Que acaba se identificando com um criminoso. E é aí que Freud traz a ideia também de tabu. E temos a teoria de Hayek, que vai explicar essa função dupla da pena. Que uma dessas funções é como se a própria sociedade ficasse satisfeita em aplicar a pena em alguém, porque na verdade tinha vontade de praticar aquele delito. Então, para fechar, teorias psicanalíticas, cuidado, é o homem analisando o homem criminoso por meio do seu inconsciente, cuidado com as 3 instâncias da personalidade, id, ego e superego, com os 3 princípios e com as contribuições de Freud, Adler, Jung e Fromm, e dentro da sociedade punitiva, com Freud, o tabu e Hayek. Beleza? Pessoal, foi uma loucura danada conseguir conversar com tantos temas com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa nossa grande revisão. Espero que eu consiga salvar essa live para quem perdeu uma anotação ou outra. Tá? Eu vou deixar aqui. Mas eu fiz em 1 hora quase que uma passada histórica por toda a criminologia. Né, para que vocês tenham elementos para identificar essas teorias em prova, essas contribuições e conseguirem de fato alcançar a pontuação. Repito, a criminologia é essencial para a nossa prova, é essencial para o nosso crescimento, não só das teorias que vão cair na nossa prova, 5 questões, mas para o amadurecimento das ciências criminais como um todo. Fechado? E aproveito para convidar vocês que eu lancei nessa semana o meu curso de criminologia, finalmente. E eu busquei não fazer um curso muito extenso, para que isso ficasse inviável para quem se dedica a concursos públicos, mas fazer algo aprofundado e diferente. Então eu falo sobre todos os pontos da criminologia nesse meu curso. São 9 horas de aula em vídeo, com material escrito, com plantão de dúvidas lá na plataforma do Curso em Delta. Tá incrível, tem aula em vídeo minha de todos os temas, material escrito de todos os temas. Murilo, dá tempo de eu fazer DPC Paraná e me inscrever no curso e assistir? Dá sim. Você pode separar pelos blocos que você tem maior dificuldade ou colocar uma velocidade ali um pouquinho maior e acompanhar essas 9 horas. Pega 1h30 por dia, 2 horas por dia e você vai garantir as questões de prova. Beleza? Então, ao mesmo tempo que eu quero trazer esse conteúdo para vocês, eu convido a quem se interessar pelo tema, não só quem se dedica a concursos públicos, para conhecer o meu curso de criminologia. A Elisa, minha esposa, também lançou o curso de direitos humanos, né? Temos lá no site endelta.com.br um pacote promocional para quem quiser comprar esse combo. É um curso que eu garanto que você vai ficar satisfeito. Não teve um aluno que participou do meu curso de criminologia e saiu dizendo não valeu a pena o investimento, nem nada. Então eu faço isso com muito conteúdo, com muito carinho, com muita dedicação, que é o que vocês merecem, independentemente de estarem pagando ou não por esse conteúdo. Então agradeço hoje a presença massiva de vocês aqui nessa live. Procurei planejar e trazer um conteúdo de fato direcionado para a nossa prova de DPC Paraná. Convido vocês a serem meus alunos, a estudarem comigo no curso de criminologia e continuarei por aqui difundindo conhecimento e trazendo aquilo que estudo para reflexão de vocês. Ok? Muito obrigado pelos comentários. O Instagram deve estar já para cortar nossa live, né? São 9 horas. Então quem quiser fazer algum comentário que eu conseguir acompanhar aqui, vai ser um prazer discutir com vocês. Obrigado por tudo isso. Eu vou tentar salvar a live. Então quem quiser reassistir, anotar, vai ficar à disposição aqui. Só se eu não conseguir salvar que ela não vai ficar disponível, mas eu vou tentar, porque eu tive um problema em algumas lives anteriores. Mas estou aqui à disposição de vocês. Elisa já fez uma revisão de direitos humanos para DPC Paraná, @Elisa Moreira, está no perfil dela, a live está disponível. Então você que vai fazer DPC Paraná e não assistiu, não deixe de assistir a live da Elisa também. Tá salva lá no Instagram dela. Beleza? A Elisa comentando, já fiz. A live tá lá no feed dela. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado por, nessa semana de carnaval, né? Segunda de carnaval, estarem aqui comigo, discutindo um dos assuntos que eu mais amo, criminologia. Quero lançar meu manual
se tudo der certo aí entre o primeiro e o segundo semestre, essa metade ali para frente. Espero contar com o prestígio de vocês. Enquanto isso, a gente vai conversando, vamos dialogar aqui, ok? Alguém pode colocar ali em delta.com.br, onde vocês vão encontrar as informações dos nossos cursos isolados. Tem lá na minha bio o link, tem na bio da Elisa também o link de Direitos Humanos. Tá? A gente faz com muito conteúdo, sempre com esse objetivo de fornecer a vocês aquilo que realmente preciso. Beleza? Pessoal, obrigado. Não vou me alongar, sei que vocês têm seus compromissos também. Mais uma vez, obrigado pela parceria, pela confiança e pela presença aqui. Valeu, tamo junto e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.